Eu vou convidá-lo nesta hora, agora, para meditarmos na palavra do Senhor, a abrir a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo, novamente, só que agora aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, que são os versículos 15 e 16. Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Tem como pôr na tela aí para nós? Efésios 4, 15 e 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos repetir? Você está aí com sua Bíblia aberta, não sei se deu algum probleminha ali, os irmãos não estão conseguindo colocar para a gente, mas você leia comigo aí na sua Bíblia. Vamos ler juntos? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que coisa linda esta passagem da palavra do Senhor que fala ao nosso coração. Antes de nós irmos propriamente para o texto, eu quero pensar com você aqui ao que o apóstolo fala no versículo anterior a estes dois versículos que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor Deus, estou lendo lá no versículo 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está chamando a atenção para um aspecto da nossa vida que é muito perigoso. Sabe qual é? A infantilidade. Nós devemos ser como criança em vários aspectos. Por exemplo, a disposição que a criança tem, né? O desejo de querer conquistar as coisas, lutar, aprender, está sempre fazendo algo novo. Toda criança tem essas características, não vou dizer toda, mas pelo menos na média, a maioria das crianças tem essas características, né? E, no entanto, uma das características que é concernente à vida infantil é exatamente a falta de discernimento. Nós lemos lá no início do culto, aquele versículo onde o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, diz que nós devemos julgar todas as coisas. Saber aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que é importante, aquilo que deve ser deixado de lado. E esta não é, via de regra, uma característica da infância. Essa é uma característica da maturidade. Quanto mais eu vou aprendendo a discernir, a enxergar as coisas, a perceber, eu vou acumulando algo que nós prezamos muito, que é importantíssimo, que é a sabedoria. E a sabedoria não diz necessariamente respeito ao tempo de vida da pessoa. Tem muita gente idosa que não tem sabedoria.
E como o salmista fala lá no Salmo 119, ele diz: eu sou mais sábio do que os idosos, porque eu guardo a tua lei. Ou seja, eu posso adquirir sabedoria independente da minha idade, da minha experiência, da minha vivência, eu posso buscar todas essas coisas. E o apóstolo está aqui chamando a nossa atenção para o fato de que uma pessoa que não amadurece, ela continua, portanto, na infância, pode ser na infância intelectual, na infância emocional, na infância espiritual, na infância da vida. E isso permite com que ela seja levada de um lado para o outro por qualquer coisa. Todo mundo aqui que é pai, todo mundo aqui que é mãe, uma das coisas importantes que a gente ensina para os filhos é o seguinte: não aceite bala de pessoas estranhas, não aceite um doce, não aceite presente, não dê conversa para pessoas estranhas, não é assim? Que nós falamos para as nossas crianças. Por quê? Que nós advertimos os nossos filhos nesse sentido. É porque nós sabemos que com poucas palavras, facilmente uma criança pode ser seduzida, atraída para uma situação de perigo, para uma situação de risco. Por quê? Porque, como o apóstolo está dizendo aqui nesta carta, nós somos, muitas vezes, como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por qualquer coisa que falarem para nós. Não é à toa que na nossa sociedade há um incentivo imenso para que as pessoas não amadureçam, para que vivam aquela eterna chamada síndrome de Peter Pan. Quem era o Peter Pan? Era aquele personagem infantil, né? Infantil não só no sentido do público-alvo dele, né? Mas era aquele menino que não queria se tornar grande, não queria crescer, queria viver aquela eterna infância. E eu e você precisamos entender que isso é algo arriscado para nós, é algo perigoso. O normal, o natural, o ideal é que dia a dia nós sigamos amadurecendo em nossas próprias vidas. Não importa a tua idade. Não importa. A planta, enquanto ela está viva, ela está crescendo de alguma forma. Não é assim? Nós também podemos crescer e não precisa ser necessariamente só para o lado. Né? Nós podemos crescer emocionalmente, intelectualmente, crescer de várias formas na nossa vida. E isso é maravilhoso e isso é abençoador. E aqui o apóstolo, então, ele nos dá a dica, dizendo assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Quem, gente? Cristo. Ele é a cabeça. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E a ceia, ela existe para nos lembrar que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo, ele é a cabeça e nós somos o restante do corpo, que deve crescer espiritualmente. Mas aí quando o apóstolo Paulo nos fala, portanto, ele nos apresenta este caminho para o amadurecimento, e é isso que eu quero meditar com você nessa noite, que você pense a respeito de um caminho para amadurecer. Então, já que eu preciso amadurecer, que caminho que eu vou tomar? Que rumo eu vou seguir para que eu possa amadurecer, para que eu possa crescer em tudo, como diz aqui o apóstolo Paulo. Aí ele começa dando essa dica para a gente: seguir a verdade em amor. E aqui esta palavra que é traduzida a nós aqui como seguir a verdade, ela apresenta um duplo significado, um duplo sentido que é importante que eu e você compreendamos. Qual que é este significado, qual que é a intenção do apóstolo Paulo a nos dizer: siga ou sigamos a verdade
em amor. Ele está dizendo colocando aqui quase que uma palavra que pode nos servir aqui de duas ações. Quais são elas? Buscar a verdade e falar a verdade. Nós vivemos num tempo em que é difícil a gente saber o que é verdade. Vou dar alguns exemplos aí do noticiário, né? Guerra da Israel e Palestina. Quem que está certo, quem que está errado? Você vai ter opiniões as mais variadas possível. Não é assim? Sobre qualquer assunto que nós formos tratar, né? Por muito tempo aí se discutiu a questão da pandemia, o que devia ser feito, o que não deveria ser feito. E até hoje tem opiniões que vão de uma ponta a outra. E como saber a verdade? Por isso o apóstolo está dizendo aqui, eu não posso ir absorvendo tudo sem discernir, eu preciso buscar a verdade. É o próprio apóstolo que diz que nós devemos, né, receber tudo, ver tudo, olhar para tudo e reter aquilo que é bom. Eu posso ouvir de tudo, eu posso entender de tudo, eu posso ler sobre tudo, eu posso absorver todas as vertentes, todas as maneiras de se enxergar o mundo, de se enxergar a fé, de se enxergar a vida, de se enxergar qualquer tema. Mas eu devo procurar, então, reter aquele que é bom para a minha vida. Então, o primeiro sentido que ele está falando que eu devo seguir a verdade em amor, é nesse sentido de que eu devo buscar aquilo que é verdadeiro. E como que é que eu vou avaliar aquilo que é verdadeiro, irmãos? Qual que é o meu parâmetro de avaliação? O que você acha? Em tudo na vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, os princípios ensinados por Jesus, eles devem ser, vamos dizer assim, o peso na balança para que eu possa decidir sobre qualquer tema da minha vida, qualquer escolha, qualquer caminho que eu queira seguir. Mas este verbo aqui, seguir a verdade em amor, o apóstolo está também se referindo à ideia de falar a verdade. E isso aqui é interessante também. É por isso que ele completa com essa condicionante aqui, seguir a verdade em amor. Porque se ele estivesse falando só de buscar a verdade, esse complemento aqui em amor não faria muito sentido, né? Eu estou buscando a verdade, e aquilo que é verdadeiro, pronto. Mas como eu não devo somente buscar aquilo que é verdadeiro, mas eu devo ser verdadeiro para com as pessoas, eu devo ser verdadeiro de forma, o quê? Amorosa. Eu não preciso iludir as pessoas, eu não preciso mentir para as pessoas, eu não preciso enganar as pessoas, eu não preciso manipular as pessoas, eu não preciso seduzir as pessoas para que elas me amem ou não. Eu posso fazer tudo isso, eu posso fazer tudo isso, melhor dizendo não, né? Eu posso falar sobre qualquer tema, mas sendo o quê? Verdadeiro, sincero. E às vezes até o amar, o dizer a verdade em amor é ficar em silêncio, em determinadas circunstâncias, em determinadas questões relacionais, né? Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, que seguir a verdade em amor, irmãos, ela nos dá a ideia de relacionamentos amadurecidos. Quer dizer, eu não vou viver na superficialidade apenas com as pessoas. Eu posso falar aquilo que eu penso, eu posso mostrar quem eu sou, eu posso mostrar a minha maneira de enxergar, mas tudo isso em amor. E isso permite que eu viva relacionamentos maduros, sem manipulação, sem cobrança, sem disputa, de forma conciliadora e de forma pacificadora. Se eu começo a me relacionar com as pessoas em verdade e em amor para com elas. Isso vai
nos tornar pessoas mais maduras. A criança está sempre fantasiando. A criança está sempre fazendo um personagem. A criança está sempre querendo, vamos dizer ali, enfeitar aquela circunstância. Mas uma pessoa madura, amadurecida espiritualmente, ela é uma pessoa que pode dizer a verdade em amor para o seu próximo e fazer disso uma bênção para a vida dele. Fazer isso um instrumento da graça de Deus sobre esta pessoa. Mas o apóstolo Paulo continua nos mostrando que o caminho do amadurecimento, ele deve nos levar também ao crescimento. Olha só o que ele complementa dizendo aí no versículo 15: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. E aqui um desafio chato para a gente. Por quê? Porque nós, por natureza, somos um tanto quanto acomodados. Um pastor amigo meu, estava até lembrando dele hoje, lá de Montes Claros, ele sempre dizia isso, lá quando nós éramos jovenzinhos ainda, ele dizia, né, o maior inimigo do excelente é o bom. E eu gostava de ouvi-lo dizer isso, e ele dizia isso muito, né? É quando a gente acha que já está bom. Já deu, já aprendi. É aquela história, né? Você está lá no seu trabalho, você aprendeu a fazer o seu serviço, você vai repetindo aquilo constantemente. Logo chega uma outra pessoa, com outra visão, com outra disposição, e não só aprende a fazer aquilo que você já está fazendo há muito tempo, mas percebe que há uma maneira melhor de fazer aquilo que você está fazendo. Qual que é a tendência disso? Né? Que ele vá para frente e você fique ali de alguma forma estagnado. O que o apóstolo está dizendo para mim e para você é o seguinte: nunca se contente com a tua vida espiritual, nunca se contente com os teus relacionamentos pessoais. Não estou dizendo, não estou contente com o meu relacionamento, eu vou largar. Não, não é disso. Eu posso fazer melhor. Eu posso ser um esposo melhor, eu posso ser uma esposa melhor, eu posso ser um pai melhor, eu posso ser uma mãe melhor, eu posso ser um filho, um irmão melhor. Posso. Cresçamos em tudo. E tudo aqui, irmãos, é tudo mesmo. Nós podemos falar assim, né, da vida espiritual, da vida emocional, da vida física. Eu estava, semana passada, estive lá com um tio, 85 anos de idade. E aí ele fez um negócio que eu não vou fazer aqui, porque eu não vou dar conta de fazer. E eu falei assim, eu preciso melhorar isso daqui. Ele esticou os bracinhos dele lá em cima, levou os pés lá, a mão lá nos pés, né? Pôs a palma da mão no chão. E eu olhei aquilo e falei assim, gente do céu. 85. Né? Então a gente pode crescer, eu posso crescer isso? Posso. Tem que o quê? Me empenhar para isso. Eu comecei até a fazer uns alongamentos para ver se eu chego lá. Né? Voltei a fazer pilates, as coisas todas, para ver se tira aquela o zinabre, né? A ferrugem, para ver se melhora. E eu posso crescer, irmãos, de todas as formas. E aí, mais uma vez, qual vai ser o parâmetro? Né? Seguir a verdade em amor, né? E cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é o padrão do meu crescimento. E aqui está uma questão interessante, que normalmente você olha para Jesus e pensa assim, mas Jesus é grande demais. Eu nunca vou alcançar. Jesus está falando que você tem que alcançar ele, que você tem que ficar igualzinho a ele? Não, Jesus não está te cobrando isso. Jesus está querendo que você, cada dia, cresça um pouquinho mais como pessoa. Amadureça um pouquinho mais enquanto ser humano, né? Mas aí a gente começa a fazer o contrário, a gente começa a se avaliar pelos outros.
A gente começa a se comparar uns com os outros. E aí faz igual aquele caso do fariseu. Nós vimos aqui recentemente, né? Em que o fariseu batia, olhava lá na sua oração, olhava ao seu redor e falava assim, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como aquele fulano que está ali. Ó. Quer dizer, eu sou bom demais, aquele fulano ali é uma pessoa triste, né? Mas eu não, eu sou uma pessoa boa. Nós não fomos chamados para ficar nos avaliando uns pelos outros, irmãos. Até porque, espiritualmente falando, nós estamos nivelados todo mundo lá no chão. Se formos comparar a nossa vida com a de Jesus. Não é assim? Então nós precisamos andar segundo o parâmetro de Cristo, olhar para Cristo, querer ser igual a Cristo, ter a mente de Cristo, ter o coração de Jesus, andar como Ele andou, fazer o que Ele fez. Ele é o parâmetro para mim e para você. Mas aí o apóstolo continua falando aqui algo que diz respeito não só à minha vida pessoal, mas à minha vida enquanto comunidade, enquanto igreja de Jesus. Ele, lá no versículo 16, ele diz assim, Cristo é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. O aumento de quem? Meu pessoal? Do corpo de Cristo. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo quem? O corpo de Cristo, em amor. O que o apóstolo então está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo, e aí agora é eu que vou estar dizendo para você, não é o apóstolo Paulo, sou eu que vou dizer isso para você, e o que eu tenho que dizer para dizer para você é, eu preciso de você para que eu amadureça. Eu preciso de você, da sua colaboração, para que eu cresça. Eu sei que você precisa da minha colaboração, do meu apoio, da minha justa cooperação, como diz aqui o texto, para que você amadureça. Um precisa do outro, para que cresça. É por isso que nós vivemos em comunhão, em comunidade, em igreja. Porque se fosse só esse negócio de crer em Jesus como Senhor e Salvador, seria aquele negócio meio como filme de ficção científica, filme de ET, né? Você crê em Jesus? Creio. Aí puxa assim aquele negócio, vai lá para o céu. E vai lá, vai seguir sua vida com Jesus. Ah, você também crê em Jesus? Crê. Sobe lá para o céu. Pronto, resolvido. Não é assim, irmãos. O que o apóstolo está dizendo é aquele cântico antigo, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Como é que é? Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Aí vai, né? Mas é isso. É isso que a Bíblia está dizendo para cada um de nós. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos uma ilha. Nós não estamos dentro de uma cela de segurança máxima isolados. Nós podemos e devemos andar um ao lado do outro, fortalecendo um ao outro, abençoando a vida uns dos outros, no nome de Jesus. Eu até gostaria de deixar de lição de casa para você. Pega a sua Bíblia ao longo dessa semana e tenta descobrir, lá hoje ficou muito mais fácil com a internet, né? Mas tenta descobrir quantas vezes lá no Novo Testamento tá, e tem essa expressão uns aos outros. Você vai descobrir que ela é mais enfática do que a gente imagina. É mais necessária do que a gente pode imaginar. Então, que nós possamos crescer pela justa cooperação de cada parte, que com auxílio de toda junta, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É por isso, por exemplo, que nós queremos começar os nossos pequenos grupos dentro dos nossos lares, para que nós nos aproximemos mais, para que nós cresçamos mais,
nos apoiemos mais, nos fortaleçamos cada vez mais em amor, no nome de Jesus. Amém?